Quero convidá-lo a meditar comigo no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Se quiser transliterar seu nome, Zocar e Yahu. Capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra de Yahu Ulrinha Zorobabul. Então, ele me disse, essa é a palavra de Yahu Ulrinha Zorobabul. Não falamos Zorobabel em razão de Bel, que todos os estudiosos já conhecem. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Yahu Tezeval, Yahu dos exércitos, Yahu Tezeval, Tezevul e Yah. Duas expressões do hebraico que significam Yahu dos exércitos. Enquanto aqui vivemos, temos a necessidade do Espírito de Yahushua. Sem ele, nos será impossível vencermos, entendermos, porque ele é quem perscruta as profundezas do Altíssimo e nos revela de maneira maravilhosa. Se você quer viver em clima de festa, de alegria, você precisa do Espírito de Yahushua, porque o fruto do Espírito, embora um só fruto, mas transmitindo tanta maravilha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito é também alegria. Se você quer ser uma pessoa alegre, festiva, a vossa alegria ninguém poderá tirar, afirma nosso Salvador amado. Se você quer ser uma pessoa alegre, festiva, você depende do Espírito de Yahushua. Quando o Pai revela-se através do Filho, o Filho nos envia o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade. Não deixarei vocês órfãos, mas eu voltarei para vocês. E veio a nós através do Espírito, o Espírito de Yahushua, Ruha Ho-Ho-Shua, gutural, Ruha Ho-Ho-Shua, Espírito, o Santo. Embora alguns queiram dar preferência à palavra puro, mas não vemos assim necessidade de uma transliteração para puro, o que quer que seja, e coincide com a fonética de Ruha Ho-Ho-Shua, Espírito, o Santo. Então é perfeitamente conciliável, perfeitamente aceitável e corretíssimo falarmos também o Espírito Santo, o Espírito Santo. Não vejo por que essas distorções, esses exageros que andam por aí, né? O Espírito Santo é o Espírito puro, o Espírito da verdade, Consolador amado, não é mesmo? Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Falar contra ele não tem perdão. As Escrituras afirmam que todo pecado ao homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Yahu não terá perdão, nem nesta vida, nem na vida futura, obviamente. Yahu Hana, Yahuna é a expressão. Yahuna é Jonas. Jonas tem a incumbência de falar para o povo de Nínive, a capital da Assíria, um povo cruel que trucidava sem dó e piedade os seus inimigos. Ele tem uma mensagem para levar àquele povo. Embora tenha retrocedido na sua incumbência, no seu chamado, por razões que nós não vamos aqui entrar em detalhes, talvez por conhecer a fama daquele povo cruel, mas ele resolve obedecer depois da experiência que todos nós conhecemos. Ele leva àquele povo uma mensagem. Yahuná chega em Nínive e começa a proclamar pelas ruas daquela cidade: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Sua mensagem não era uma mensagem cheia de
escatologia, cheio de esboço bem elaborado de um sermão muito bonito, né? Mas a mensagem que Yahuná transmitia para aquele povo era impregnada do espírito da verdade, do espírito de Yahu. E todos se convertem, até mesmo o próprio rei. Lá em Hagai, lá no livro de Ageu, nós vamos ver aquele povo futuramente, depois de muitos anos, voltando à prática dos seus pecados. Mas a mensagem impactante, a mensagem transformadora que, através da vida de Yahuná, é mencionada até pelo nosso Salvador amado. Como um exemplo, haverá menos rigor no dia do juízo para Nínive do que para esses que recusam a salvação eterna. E todos nós entendemos perfeitamente que essa colocação não desobriga a pessoa ao novo nascimento, a nascer de novo, a ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é por força, não é por poder. Embora saibamos perfeitamente que o Espírito de Yahushua nos enche de força, nos enche de poder, exemplos aqui não faltam nas Escrituras Sagradas. Sansão é um exemplo bem destacado de quanto era usado poderosamente pelo Eterno, pelo Altíssimo. E quando desobedece também perde essa força, esse poder. O espírito de Yahu não é uma força, uma influência conforme alguns ensinam. Ele disse para Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Está no livro de Atos. Ele fala: não entristeçais o espírito de Yahu. Ele convence, ele ensina todas as coisas. Então ele não é uma força, uma influência, embora transmita força e maravilhosos atributos que se transformam em um fruto que consequentemente nos enche de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso que está escrito em Gálatas 5:22? Um só Espírito, mas nos enchendo de todas essas maravilhas, né? Esses sintomas incalculáveis e incomparáveis. Não é por força de poder, que a sua vida vai mudar, seus parentes e amigos. A verdade encontrar é pelo Espírito de Yahushua. Enquanto eu conversava com uma irmã lá na França, em nome Alida, espero que esteja pronunciando corretamente, Alida ou Alida, me desculpe se eu estou errando o seu nome, nós falávamos justamente sobre esta maravilha, que não é por força nem poder, mas pelo Espírito de Yahushua. Essa oportunidade estou também estendendo o meu abraço, meus cumprimentos ao seu digníssimo esposo Frederico e toda a sua família, para que a bênção do Altíssimo, do Eterno Todo-Poderoso, alcance os seus corações e que vocês possam viver aquele clima de paz incalculável, né? Deixo-vos a paz, que também é fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, essa perfeita e maravilhosa paz. E o nosso Salvador amado disse: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós temos esta paz maravilhosa como fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Enquanto aqui vivemos, nós dependeremos do Espírito de Yahushua. É impossível termos um relacionamento com Ele sem o Espírito. Se você apaga o Espírito, você interrompe essa comunhão, esse relacionamento. Muita gente tem dificuldade em entender a triunidade. Eu não falo trindade, eu falo triunidade. Mas se compararmos com nós mesmos, né? Português parece um pouco estranho, mas é o correto. Com nós mesmos.
Se compararmos com nós mesmos, somos corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa. Lá em Bereshit, em Gênesis 1:26, façamos o homem. Ali a Trindade está em ação. O espírito de Yahu Ulrim pairava sobre a face das águas, também lá em Bereshit, em Gênesis. Então nós dependemos, precisamos do espírito. Se alguém não tem o espírito de Yahu, esse tal não pertence a ele. Pode falar hebraico, pode falar aramaico, grego, latim, português, ser o maior poliglota do mundo. Pode ser professor de hebraico, o que quer que seja. Se não tiver o espírito de Yahu, não pertence a ele. 1 Coríntios 3,16 nos garante que nós somos templo, casa, morada do espírito de Yahu. Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o espírito de Yahu habita em vós. Se alguém não tem o espírito de Yahushua, esse tal, não é dele. Romanos 8,9 não pertence a ele. Precisamos do espírito maravilhoso e sem limite. Eu fico cada dia mais maravilhado em pensar que esse poder, todo o poder, foi dado a Yahushua. Ele disse: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força. Ele nos reveste do Espírito da verdade, nos batizando, nos concedendo dons espirituais. O que está acontecendo em toda a face da terra, essa volta à originalidade escritural, é pelo Espírito de Yahushua. Atos 3:21, convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Embora tenha uma colocação bem clara, a salvação, a mensagem salvífica, mas ali está também incluído a volta à originalidade escritural. Mas assim como existem várias denominações, existirão também várias transliterações, cada um dizendo que o nome é de um jeito, é da maneira. Sem o Espírito da verdade, você vai saber o nome verdadeiro, sabe quando? Nunca. Nunca. Porque nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre esse percurso do nome original até a nossa época, que a verdadeira fonética só é trazida de volta pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. Você pode ser o maior estudante de hebraico do mundo. Se você não tiver o Espírito de Yahushua, você não vai entender. É Ele que revela. Ele nos ensinará o quê? Todas as coisas. Todas as coisas, inclusive a pronúncia verdadeira. Agora, nós não deixamos de ser crentes, os chamados Yahushua, né, os que creem em Yahushua, estão aqui querendo fazer um desgaste total das Escrituras, como alguns pretensamente o fazem. Nada disso. O que está se cogitando é a volta à originalidade escritural, do que é verdadeiro, principalmente no que se refere ao nome do Eterno, ao nome do Altíssimo, ao nome do nosso Salvador amado, porque o Espírito Santo tem a mesma fonética que vem lá de Ruha-Ho-Shua, não é mesmo? Aquele que nasceu em solo hebraico, ivrite, hebreu, aquele que era Yahudim, judaico, não poderia ter um nome em português, você concorda? Você nasceu aí na França, você nasceu na Inglaterra, chega lá um russo, né? Qual o nome do determinado cidadão? Russo, Iravilite Levikov, não sei o que. Qualquer parte do mundo, o seu nome próprio é o seu nome próprio. Em qualquer parte do mundo, o nome do presidente dos Estados Unidos ou do Brasil, o que quer que seja, é o mesmo nome, não vai ser mudado. Interessante que o próprio primeiro-ministro de Yashoru, nós não falamos de Israel, porque esse Israel, mas o próprio primeiro-ministro de Yashoru, Benjamin, não é Benjamin por causa da inexistência do J, Benjamin Netanyahu. É costume dos chamados Yahudim terem em seu nome
o nome do Altíssimo. Esse exemplo do primeiro-ministro de Yaoshuru, Benjamin Netanyahu, serve como exemplo para nós. Benjamin Netanyahu. Entendemos também perfeitamente que a partir do século XV, quando surgiu a letra J, inclusive parece que é de um francês, né? Pierre, não me lembro o sobrenome dele no momento, que introduziu a letra J. E aí passamos então a conviver com os nomes que se acrescenta a letra J, Joaquim, José, né? Aí você me pergunta assim, bom, se a partir do século XV já existia o nome com letra J, por que não poderia ser, por exemplo, Jesus, já que você está admitindo a letra? Por uma razão óbvia. A origem do nome. Não se faz tradução de nome próprio. Dever-se-ia pegar a origem do nome, e fazer o quê? A transliteração. Quando você pega as escrituras sagradas e identifica ali, traduzido por fulano e tal, visivelmente identificamos o erro. Porque não se traduz nome próprio, não se faz a tradução, e sim transliteração. Dever-se-ia pegar então o quê? O nome na sua origem e trazer até os nossos dias. São essas coisas importantíssimas que estão sendo mudadas, reformuladas, restauradas nos últimos dias. E nós temos tido reformas, né? Reforma através de Martin Lutero, de Wycliffe e outros, né? Outros precursores aí, João Savonarola, são precursores da reforma, tendo como cabeça mais em destaque principal Martin Lutero. Mas hoje o que está acontecendo não é mais reforma, é restauração. Restauração é diferente. Está trazendo de volta aquilo que durante os tempos, os anos, a tradução dos homens tentou corromper. E pensou que isso ficaria escondido por todas as gerações, dando exaltação a ídolos, a nomes que não se pratica, como Zeus da mitologia Mateus, que vem de Zeus da mitologia grega, né? e outros nomes acrescentados assim. Então não poderíamos de maneira alguma aceitar, porque é o Espírito da verdade que nos ensina toda a verdade. Agora, dizer que as pessoas não conhecem o nome verdadeiro e estão condenadas ao inferno, isso para mim é fanatismo. Fanatismo do sério. O que está havendo é um crescimento espiritual. Saímos do primário, passamos para o fundamental lá, depois faculdade, fazemos o mestrado, o doutorado. Na vida espiritual é interminável o conhecimento. O irmão perguntou-me outro dia, essas pessoas que não conhecem o nome verdadeiro e são salvas, serão salvas? Eu falei, é claro que sim. Aqueles que são crentes de verdade, aqueles que nasceram de novo pelo Espírito da verdade, porque o Espírito Santo, irmão, não é exclusividade de idioma, não. Entendeu? Ele convence de o Salvador, ele não convence só do nome, ele convence também de um sacrifício, no derramamento de sangue que houve, de uma expectativa de uma comunhão com o Salvador. E as Escrituras afirmam também, preste atenção, que Yahu-Uri não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora adverte a todos que se arrependam. Meu caso, por exemplo, de tantos outros que já conhecem, pela misericórdia incomparável do nosso Salvador amado através do seu Espírito, já conhece o nome verdadeiro, retroceder é um verdadeiro retrocesso, não é mesmo? Mas aqueles que não conhecem o nome verdadeiro, mas são crentes, fiéis e dedicados, têm e terão a sua salvação também garantida. Agora, eu vou falar alguma coisa que talvez você fique assim um pouco interrogativo, né? Estou procurando o termo certo aqui.
as bênçãos verdadeiras, as bênçãos profundas, aquelas maravilhas ocultas, somente serão reveladas através do nome verdadeiro para aqueles que conhecem o nome verdadeiro. Tanto é que nós temos inúmeros exemplos de pessoas que viviam no nome tradicional, no nome que praticava-se, que todo mundo conhece, e que não conseguiam alcançar esse nível de vida espiritual que hoje os verdadeiros conhecedores da verdade, do nome verdadeiro, estão usufruindo, porque o Pai vai tratar aqueles com misericórdia, mas esses que conhecem o nome verdadeiro com uma atenção especial. Contra isso, meu amigo, não tem argumento não. Então, se você quer realmente usufruir das riquezas espirituais, procure conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahu Ulhim. É assim que fala lá o profeta Yoshua, Moisés. Nós temos que conhecer e prosseguir e conhecer, não é ficar parado não. Crescer na graça, no conhecimento de Yahushua, o Mehushihai, o Messias. As Escrituras nos exortam a prosseguir, a conhecer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho para que é? Para que serve o caminho? Vai ficar sentado à beira do caminho? Ou para caminhar e seguirmos por ele afora? Até chegarmos à vida eterna. Um abraço, até a próxima. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Aqui no Brasil, Ministério Hora Final, @hotmail.com. Se quiser falar conosco pelo telefone, o nosso prefixo de área é 31 9816 9365. Conheça também Provas da Criação blogspot.com. Acesse As Escrituras Falam, em primeiro lugar para a exaltação do Rei, aí no Google, As Escrituras Falam, e você vai ter as Escrituras desde Bereshit até Kanur Galut, já com a sua transliteração. Esse trabalho começou em Al-Shuru, depois recebeu algumas revisões até pelo irmão Mário lá em Florianópolis, e nós estamos agora publicando gratuitamente. Você pode tirar cópias, você pode usar da maneira que quiser, encadernar, transformando como se fosse a Bíblia, as Escrituras impressas, tá bom? Eu tenho muito prazer, muita alegria. Se deixar, eu falo aqui a noite inteira, mas para exaltação do nome do Rei, é assim mesmo. Quem crê em Yahushua, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Guarde isso no seu coração, não é por força nem poder, mas pelo Espírito de Yahu Ulhim, o nosso maravilhoso Criador de todas as coisas. Não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, afirma Yahu Tezeval.